Em 28 de julho de 1925, nascia no sítio Tapera, distrito de Quitaiús, Lavras da Mangabeira, um homem que marcaria a história de seu povo com simplicidade, fé e coragem. Raimundo Bezerra de Moraes, o nosso eterno Raimundo Xandim. Filho de Alexandre Ferreira Lima e Dussulina Xavier de Moraes, Raimundo perdeu a mãe muito cedo e cresceu entre os campos do Sítio Banco. Teve uma infância de trabalho duro, fé e esperança. Em 1954, Raimundo conhece Maria Firmo Moraes, filha de Guilhermina e Ioiô Firmo. O amor floresceu e a união trouxe frutos. 15 filhos, criados com amor, coragem e educação. Em princípio, eu quero dizer que papai era um homem muito sábio. E ele, com muita bravura, com muita luta, ele conseguiu conduzir muito bem a nossa grande família. Então, todo final de semana, a gente costumava vir para cá, para as Flores. Aí vinha eu, o Rui, meu esposo, e as crianças. Era Rayana, Vinícius e Raíssa. E Rui gostava de trazer violão, porque ele gosta de cantar, de tocar. E a gente costumava, nas festas, se reunir, nas reuniões da família. Isso era muito bom. E o Vinícius, ele sempre teve o Rui como inspiração. E ele, muito pequeno, com 6 anos, o Rui gravou lá em casa um CD com o Vinícius cantando. E no final de semana seguinte, a gente veio pra cá, aí eu mostrei pro papai e pra mamãe. E papai ficou muito emocionado. Ele ficou muito emocionado em ouvir Vinícius cantar. Aí ele me chamou, aí disse assim: Corrinha, eu vou ter um neto cantor. E na verdade ele profetizou, porque o Vinícius se tornou um cantor, um artista de nome nacional. E o que me entristece muito é, infelizmente, o papai não poder ter visto isso, de ter acompanhado. Mas eu sei que onde quer que ele esteja, ele está lá aplaudindo, abençoando toda a família e também a carreira dele. Meu pai estava morando no Sítio Banco, então viu que as terras lá estavam sendo poucas para criar família. Então depois agora nós vamos mudar para outro sítio, que é o Sítio Flores. E assim aconteceu, fomos fazer a mudança. Viemos, ele arrumou um carro de Quicó para vir na caminhonete, né, para aqui para as Flores. Lá não tinha acesso para chegar o carro, nós fomos até a cabeça do bode, lá foi realizada a mudança. Os filhos pequenos ainda, porque isso foi em 68. Então, quando chegou na cabeça do bode, trouxe primeiro um colchão para pôr em cima da caminhonete para pôr os filhos, que ainda é pequeno. Que na mulher só veio mamãe, com uma das meninas pequenas ainda, que era a Naná, e o restante vieram todos em cima. E tia Alexandre, que é um tio querido também, que já faleceu, ele foi ajudar para pastorar nós em cima do carro. E tia Sever acompanhou a mudança, veio mais nós também, tia Severina. Aí no dia 25 nós viemos para cá, dia 25 de dezembro de 68. A primeira impressão que nós chegamos aqui, uma casa grande, tudo novo, né? O sítio era tudo floresta de jurema, de acarnaúba. Papai trabalhou para remover tudo isso aí, para construir o sítio, reconstruir o sítio, né? Mas foi muito bom também. Meu pai hoje está fazendo 100 anos de nascimento e foi um desbravador, né? Que teve uma luta muito grande para criar uma família grande de 15 filhos, mas graças a Deus deu tudo certo. E ele era muito religioso, gostava de ir para a igreja, de celebrar a missa aqui também, que teve, né? É tanto que no casamento dele, das bodas de ouro, o padre Leandro falou que Raimundo Xandim era um batalhão. Ah, eu lembro meu pai com alegria, com felicidade, com luta, entendeu? Gostava que criar o gado e aí não tinha chuva, reclamava da chuva, mas era um homem muito satisfeito, muito feliz.
Meu pai era um homem de muita paz, ele tinha um bom relacionamento com toda a vizinhança, gostava de todo mundo, ele se dedicou assim a vida inteira aos filhos, né? E a mamãe, que era o amor da vida dele. Então, não seria assim diretamente uma passagem minha, mas essa história ele me contou quando ele foi em São Paulo, porque eu moro lá, e ele foi lá fazer uma visita. E aí ele contou o motivo por que ele insistia tanto que a gente tivesse estudado. Porque assim, uma pessoa criada na roça, uma pessoa com pouco estudo, foi muito pouco a escola, ele sabia o básico, né? E aí ele contou, ele sempre tinha essa coisa, vocês têm que estudar porque a única herança que eu vou deixar para vocês é o estudo, né? E aí ele contou uma história assim, que no ano a gente tinha os irmãos mais velhos que foram morar na casa dos tios para estudar. 3 foram para Cedro e uma foi para Juazeiro e o restante ficou aqui. Então ele contratou uma professora, a professora morou aqui, e a gente estudava, só que terminava a 4ª série primária e não tinha mais para onde ir. Aí no ano de 76, ele comprou uma casa para o irmão dele, o tio Pedim. E lá em Cedro, né, que já estava, esses irmãos já estavam estudando lá, então ele achou por bem comprar a casa lá. E nisso, ele contou para mim assim, né, que tio Pedim falou o seguinte: Raimundo, você está sendo besta, você vai comprar uma casa, que eram muitas mulheres, na verdade nós somos em 10 mulheres e 5 homens, né? Você vai colocar suas filhas para estudar, depois elas vão se casar e não vão abandonar você. E aí o papai falou assim: é justamente por isso, meu compadre, que eu vou comprar essa casa e que eu vou fazer o possível para dar estudo para minhas filhas, porque se elas não tiverem um bom casamento, elas têm o estudo, têm como se virar, né? E realmente é isso, assim, de todos os irmãos de papai e dos cunhados, ele sempre incentivava para estudar. Os filhos de Tia Alexandre, todos assim, né? Vão estudar, não tem que terminar só aqui e ficar por aqui, porque isso aqui não dá futuro para ninguém. E realmente foi isso, né? A maioria se formou, boa parte fez faculdade, tem outros que não fizeram, mas todos aqui terminaram o ensino médio. Sim, eu até estava falando para minha irmã que mora em São Paulo que é louca que ela já venha, porque a gente está organizando e assim, é como se a gente estivesse relembrando. E aí a gente começa a chamar as pessoas que conviveram com ele, a convidar. E isso assim é uma satisfação muito grande, né? E tanto é que eu estava em São Paulo, vim para cá para passar. E ir para Fortaleza, que eu também tenho um apartamento lá. Mas não fui ainda, porque todo dia tem uma coisa para arrumar. E a gente quer fazer uma festa muito linda. Eu vou contar uma história a respeito de um macaco de estimação que a gente tinha aqui no sítio. Papai gostava de ir para as bananeiras. Quando voltava, tinha uns carrapichos. As pernas ficavam cheias de carrapicho. Ele voltava e ficava aqui 10h30, 11 horas da manhã, brincando com o macaco. O macaco tirava todos aqueles carrapichos. Certo dia ele estava lá, um macaco curioso, o macaco foi aqui no bolso dele, ele estava com dinheiro no bolso, acho que nota de R$20. Ele retirou e subiu lá para cima da árvore. Papai, Chico, volta, Chico, ele não volta. Chega, Marcelo, que o macaco está com dinheiro, vai rasgar o dinheiro. Eu corri lá, a gente conseguiu chamar ele, tomei o dinheiro dele e ele ficou bolando de rir com essa brincadeira do macaco fez. Ele era muito inteligente, era de estimação da gente, hoje não tem mais ele. Papai é aquela pessoa para mim que sempre me incentivou o que é bom, praticar o que é bem, me botou na política que eu não queria, através dele, e assim, eu aprendi muito. Para mim foi uma grandeza porque a política me deixou muita amizade. Lá na Mangabeira eu tenho muita amizade por causa da política. E graças a Deus, através dele. É aquele sentimento de alegria, de coisas boas. Não tem tempo ruim com papai. Papai sempre foi aquela pessoa que incentivou, motivou e criou 15 filhos. Com muita batalha, muita confiança, garra. Meu pai, ele gostava de fazer o bem. Ele sempre foi do bem. Era para mim um professor dessa parte. E a lembrança marcante que eu tenho muito dele era na época da Semana Santa. Ele
quando era na hora do almoço, a turma você viu que é grande, é muita gente, né? Os filhos, netos, todo mundo, todo o pessoal na mesa, ele se levantava antes de servir, né? E saía dizendo o que tinha na mesa. Tinha feijão verde, machixe, ele dizia assim, só não tem da roça aqui que eu produzo o bacalhau, o peixe, né? Que o bacalhau. Mas o resto ele dizia tudo da terra aqui, da terra das flores que eu produzo aqui. Ele dizia isso com muito prazer. Ele tinha a satisfação de falar daquilo ali. Aí isso ficou marcante na memória, né? Da gente sempre, todo ano, tinha essa passagem. Era muito católico. E também foi, eu acho que dos filhos foi o que mais conviveu com ele, eu acho que foi eu. Não sei, não tenho muita certeza, mas eu acho que foi eu. Porque sempre eu nunca saí daqui, nunca fui estudar fora, sempre estudei em Mangabeira, e ia para Mangabeira e vinha todo dia, mas vinha para casa. Toda noite eu estava em casa com eles aqui. Até me casar, morei aqui pertinho, também na época. E fui o motorista dele, na época dele vereador, eu acompanhei toda a trajetória política dele, apesar que eu não gostava muito da política, mas ele gostava demais, era uma coisa que ele tinha satisfação, era gostar da política. Era o único vício que ele tinha, de verdade, era esse. Muita história, um exemplo de vida, deixou para nós filhos, foi um privilégio tê-lo nessa vida como pai, foi muito importante para a gente, um homem sério, bom, gostava muito da paz. Era o que ele sempre falava. Foi uma lição que ele deixou para nós filhos e para toda a comunidade de quem conviveu com ele. Era um homem de paz. Papai sempre teve uma relação conosco, de cuidado, mas comigo em especial. Se preocupava muito quando a gente estava doente. Eu em especial, né, quando eu estava doente, ele era um prático da enfermagem, né? Ele que aplicava injeção por aqui. Naquela época não existia ainda a profissão como está hoje, né, regulamentada. E quando eu adoecia, que eu tinha muitas crises de garganta, era ele que aplicava as injeções em mim, inclusive. Morria de pena, mas aplicava. Foi minha inspiração, inclusive, para a minha decisão na profissão em que eu exerço hoje e que eu sou enfermeira. Dói ainda, porque na verdade, no final da vida, ele foi meu filho, né? Nós que cuidamos dele, né? Ele foi morar comigo lá em Lavras e era meu bebê, na verdade, né? O cuidado, o zelo, né? De estar ali com a medicação e cuidando dele junto com a mamãe e com os meus irmãos. No último dia de vida dele consciente, a gente sempre rezava. Papai católico, religioso, toda noite a gente tinha o hábito de rezar lá em casa. E aí a gente rezou, Moraes era um dos filhos que estava lá em casa nessa noite com ele. A gente rezou, ele compartilhou o evangelho com a gente. Quando terminou, vamos dormir. Aí Moraes, benção papai. Aí ele disse, Deus te abençoe. Aí eu disse, benção papai. Aí ele brincou, benção papai. 3 vezes, brincando comigo. E foi a última coisa que ele falou, porque pela manhã ele já entrou em coma, já não falou mais. E é isso que fica pra gente como filho, né? A lição de ser um homem pacífico, de ser um homem bom, se preocupar com os filhos, de deixar a lição, como os outros já falaram, com relação ao estudo, né? E é isso. Esse exemplo de vida que foi e que foi um privilégio para ele ser filha dele, né, nessa vida. Só gratidão. Lá no banco, eu era criança, né? Não lembro muito. Mas quando nós viemos para cá, aí tem muita recordação do meu pai. A vida muito boa, ele queria muito bem a nós, orientar a gente para sobreviver, né? A família é muito grande, as dificuldades da vida, mas faz parte do jogo, né? Aí eu lembro de uma história que nós vinha, eu dirigindo um caminhão, nós fazíamos a linha para o Juazeiro, eu, motorista inexperiente ainda, né? Aí chegamos na Serra de Cariaçu, o caminhão faltou freio. Aí papai disse, eu carregado de verdura, nós tínhamos um comércio no Cedro. Aí eu consegui parar o caminhão em cima da serra, aí ele disse, bota a primeira
e pode descer no carro. E eu, experientemente, coloquei a primeira e desci na serra lá para cá. E Deus quem tomou de conta. Né? Graças a Deus descemos a serra, conseguimos chegar embaixo, arrumamos outro caminhão para vir tornar a viagem no destino que a gente vinha. E foi em paz. Não aconteceu, acho que é um milagre de Deus, né? Com muito carinho, é diferente da criação de hoje, né? A gente tinha um respeito enorme por ele, dizia as coisas, a gente obedecia, né? Isso era... A criação de primeiro era assim, é diferente. Ele era muito amoroso com os filhos, achava muito bom dar conselho. E outras pessoas, sem ser filho da gente, né? Sem ser irmão. Ele fazia isso, reunião sempre com a gente morava no Cedro e vinha para cá no final de semana e se reunia aqui, todo mundo aqui nessa fazenda. Graças a Deus criou a gente, cada um. E era muito preocupante com os estudos, principalmente as mulheres. Eu é quem dirigia o caminhão, quem ajudava muito no... ele queria muito bem, os filhos da gente, os netos, era maravilhoso. E deixa eu lhe contar outra, ele gostava muito de política, acompanhei 4 mandatos dele, ajudei da maneira que eu pude. Aí depois foi o Océlio, mais 2 anos de política também, eu quem ajudei, graças a Deus, Deus deu a inteligência da gente ganhar as eleições da maneira que deu certo para todo mundo. Eu só tinha 5 aninhos e era um monte de irmãos já. E quando nós chegamos aqui, tudo esquisito, tudo, aqui nas Flores, tudo esquisito, só tinha um casarão, tudo mata, né? Tudo é complicado. Mas começamos, né? Eu mesmo pequenininho, o papai uma fera, tocou o barco e hoje as Flores ainda continua bonito porque ele ajeitou. Com ele, com o João, com os outros de roça, e daqui começamos a estudar, ele arrumou umas professoras, né? E daqui a gente, uns foi para o Cedro, foi dividindo, né? E outros, eu e o João fomos estudar em Mangabeira, e partimos para o Cedro, aí daí terminamos o que tinha de terminar e fomos trabalhar. Botou um comércio, tomamos de conta lá, o período que eu tive lá, eu tomava de conta lá com o Firmo, outro irmão, também, né? Com a de Sulina também, a que faleceu. Ela também é quem tocava o barco lá, né? E o papai, ele tinha uma visão linda, corajosa, né? E um herói, era um herói que foi e só tem saudade dele. Eita, rapaz, a gente só sente falta, a saudade falta, né? E muitos dias, que eu não moro aqui, né? Moro no Cedro, eu venho de lá do Cedro, só em casa, aqui, só para ver a casa. Ver, para mim, eu tô vendo eles, entendeu? Isso aí era tudo para ele na vida. Pro papai, esse sítio aqui, esse lugar aqui, ele amava como nunca, tudo. Era tudo. Onde ele fosse, ele não esquecia disso aqui. Onde ele tivesse, era essa casa, tanto que pelejamos muito para ele morar na cidade. E ele não voou, a mamãe era louca para ir. E ele não vou, e não foi. Tinha casa no Cedro, mas não foi. Ele não faleceu aqui mas ele faleceu no hospital, mas ele estava aqui quando adoeceu. Ele amava esse lugar aqui. E é um lugar também que ele deixou, que eu mesmo amo também, quero muito bem, né? E sempre estou aqui e avisando para os irmãos, vamos deixar se acabar não, vamos cuidar, não deixar se acabar não. Enquanto a gente estiver cuidando, não deixando. Eu andei muito com o papai, trabalhei muito com ele, viajei muito com ele, mas eu nunca vi o papai com diferença, com mulheres diferentes, com farra diferente. Isso aí eu acho que me inspirei nele. Meu pai era um casamento dele, eu acho que foi um senhor casamento. E nunca, papai com uma fera, deixou um legado aqui histórico. Papai foi um sofredor aqui, mas ajudou algumas pessoas mesmo, ele ajudou muitas pessoas aqui. É porque o povo, quando morre, se acaba, Paulo. Quando morre, se acaba. Mas aqui não vai se acabar, não. Aqui nós vamos tocar, se Deus quiser.
quero compartilhar com vocês uma entre as muitas histórias vividas com papai. Sempre nas férias de dezembro, eu era a motorista da vez. O Télio pedia as férias e me entregava a chave do Fiat e dizia: agora você é a motorista. E para todos os lugares que papai e mamãe pediam, eu sempre ia. Quer que fosse para as novenas de Mangabeira, quer que fosse para visitar amigos ou familiares, eu levava. Porém, teve um episódio que eu quero marcar hoje esse dia contando, que fomos para o Cedro, para a casa dos irmãos. E lá na casa de Joana, teve um fato interessante. O Dejason, que hoje já está sendo papai, né? Ele, ainda pequenininho, pedia: eu quero ir para a casa dos avós, eu quero ir para o sítio, e Jô resistindo. Só que a gente foi para o sítio, né? Tanto eu, mamãe, papai, Naná, Simone, voltamos, e o Dejason ficou lá chorando muito, que Antônio não aguentou e foi levar até a gente. E nessa ida, vale dizer que ele colocou uma velocidade alta para acompanhar a gente, e quando estava ficando próximo, começou a colocar a luz alta e persistindo nessa luz alta, até que chegou o momento, pega no pega, e pareou o carro, e eu lá, com uma velocidade de 80, 90, 100, dizendo: papai, já estou com 120. E ele: vai, minha filha, corre que tem bandido atrás de nós. E começamos a rir com isso, mas mesmo assim, foi a primeira vez que eu vi papai amedrontado, né? E quando pareou, ele começou a gritar: seu Raimundo, seu Raimundo! Aí a gente percebeu que era Antônio que estava vindo para entregar o Dé, que estava lá chorando para ir para o sítio, com muita vontade de estar com a gente. Essa é uma das belas histórias que a gente riu muito depois. Bom, eu só tenho a dizer que eu não conheci seu Raimundo, mas admiro pela história de vida dele, né? E pela família linda que ele construiu. Por isso eu parabenizo. Não é muito fácil falar sobre o meu pai, uma pessoa cheia de qualidades, cheia de coisas boas que ele deixou nesse mundo. Mas, entre todas essas histórias, eu posso contar uma, que a minha família é muito feliz por ter tido a pessoa que meu pai foi. E uma das coisas que a gente grava é o carinho que ele tinha por nós. A gente chegava no sítio, estava ele esperando no portão, de braços abertos, para abraçar todas as crianças, e nós, era aquela alegria dele. E a gente ao sair do sítio, ele ficava triste, chegava na porta do carro e dizia: não vão agora não, demora mais um pouquinho. Aí ele pensava e dizia: mas eu sei que cada um tem suas responsabilidades, vão, mas não demorem de vir. Aí meus filhos cresceram vendo isso. Hoje os meus filhos falam: mãe, quando a gente chegar no sítio, eu quero que a senhora receba nós da mesma forma que o vovô. Aí o exemplo que eu tenho de vida dele, recebo meus filhos da mesma forma que ele nos recebia no sítio, com aquela alegria de estar presente também no portão da entrada do sítio. Eu fico esperando quando eles vêm. O meu pai era uma pessoa maravilhosa, amava o sítio Flores, amava. Era uma coisa que ele gostava demais, era estar no sítio. Ele viajava para Fortaleza com meu esposo, fazendo um tratamento médico, mas ele nunca queria dormir no cedro. Chegando no cedro, já estava tudo pronto para ele dormir. Aí ele dizia: meu filho, será que eu pedi demais de você me deixar nas flores? E a gente ia deixar ele nas flores, porque o amor dele era muito imenso por esse lugar, por esse sítio que era as flores. Então assim, uma pessoa cheia de qualidade, uma pessoa que só serviu nesse mundo. Mesmo sendo homem do campo e com pouca escolaridade, Raimundo acreditava no poder da política como ferramenta de transformação. Candidatou-se a vereador pela primeira vez em 1976, mas só foi eleito na terceira tentativa em 1988. Raimundo Bezerra de Moraes, Raimundo Chanin, convivi muito tempo com ele, tanto na vida normal como na política, e sempre foi meu amigo. E tivemos um movimento político muito importante, que foi
levá-lo à presidência da Câmara. Então ele se tornou notável na política e nós estivemos muito bem relacionados na vida política de Lavras da Mangabeira. Sempre foi um político leal, sempre convivência sincera e sempre trabalhou bem pelo povo de Lavras como político, e na sua vereança ele mostrou muito trabalho para o povo de Lavras. O Raimundo Xandim, Raimundo Bezerra de Moraes, foi meu contemporâneo na Câmara Municipal no período de 97 a 2000. O Raimundo Xandim, como mais popularmente conhecido, na minha época de quando eu vereador, nos primeiros 2 anos o presidente da Câmara foi Zé Dante e depois eu vice-presidente. E em seguida, os outros 2 anos seguidos, foi o Raimundo Bezerra de Moraes, o vulgo Raimundo Xandim. Um grande político, um homem pacato, um homem conciliador, que na época Paulo Sérgio era o representante lá como radialista, que apresentava reuniões, você sabe bem disso, que foi um grande cidadão, um grande político, um conciliador. Na Câmara era consenso geral em todos os vereadores, né? O Raimundo Xandim não foi só um grande vereador, nem um grande político, e sim um grande cidadão, um grande pai de família, um homem bem casado, foi um exemplo para os filhos, para a família e para a sociedade. Eu convivi com nosso saudoso Raimundo Xandim, de 97 a 2000. Pessoa excelente, um cidadão de bem, só apaziguava toda a confusão que tinha na Câmara Municipal. Por exemplo, eu ainda hoje não esqueço quando assumi, ele já tinha vários mandatos, e eu sentei perto dele para me orientar. E ele disse, compadre João, que ele sempre falava, compadre, quase todo mundo, tenha cuidado, compadre João, você é marinheiro de primeira viagem e vereador fede inventa de prefeito. Isso eu ri. E tinha outros colegas lá, e todo mundo riu. Era um homem de bem. Olha, eu tive o privilégio de ser colega de seu Raimundo Xandim, e um homem que só tratava as pessoas com carinho. Ele era o apaziguador da Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira, né? E ele merece mais do que documentário que estão fazendo aqui em prol do seu Raimundo Moraes, né? É um cidadão que a gente até fica sem palavras para falar do saudoso Raimundo Bezerra de Moraes. Eu queria me reportar aqui com relação ao ex-vereador Raimundo Bezerra de Moraes, conhecido por seu Raimundo Xandim. Um grande parlamentar, vários mandatos nesta casa, um homem de bem, de responsabilidade e de assumir seus compromissos. Eu me recordo muito bem, uma época, o doutor Edmilson ganhava as eleições para prefeito, e eu mesmo, não tendo votado naquela época, mas muito amizade com o Raimundo Xandim, ele me convenceu a ser presidente desta casa, no mandato da gestão do doutor Edmilson e Raimundo Xandim, vereador. E logo após ele foi presidente da Câmara também do município de Lavras da Mangabeira. Então nós fomos à casa do seu Raimundo Xandim, eu, o doutor Edmilson, a doutora Íria, carrinho de mudoca, e aí eles se empenharam na minha eleição para presidente desta casa, com muita dificuldade na época, mas deu certo, com o apoio já de doutor Edmilson, por conta do Raimundo Xandim ser um homem conciliador, cara de linha, e eu fiquei muito feliz e jamais eu esqueceria esse feito. Um homem de muita responsabilidade. Na região onde ele habitava, lá no Sítio Flores, eu acho que não tinha uma família que não fosse apadrinhado. Primeiro filho, segundo, tantos filhos que tivesse naquela comunidade, o padrinho era Raimundo Bezerra de Moraes. Sempre ele era convidado. Acredito que ele deixou aí uma leva muito grande de afilhado naquela região. Então, nós só temos o compromisso comigo mesmo de continuar, na minha memória viva, as coisas que passou entre eu e o meu amigo, ex-vereador Raimundo Bezerra de Moraes, que Deus o tenha dos reinos do céu. Raimundo Bezerra de Moraes, meu Raimundo Xandim, né, no popular. O seu Raimundo eu conheci na década de 80, ele com um comércio lá em Cedro. Nós fomos estudar no Cedro e comecei a ter amizade com os filhos dele, o Firmo
e principalmente o João Firmo. Futuramente o tempo passou, vim estudar no colégio agrícola e Firmo, a gente morar no mesmo alojamento. O senhor Raimundo, gente excelente, sempre recebendo bem as pessoas. E no futuro depois nos tornamos políticos. Eu e Raimundo Xandim. Raimundo Xandim, num determinado momento, para ter uma conciliação lá na Câmara, foi eleito presidente da Câmara e nós o primeiro tesoureiro dele. Então travamos aí muitas batalhas, muitas lutas, sempre em defesa da comunidade. Fiz um convívio com Raimundo Xandim mais do que político, de amigos, né, de fraternidade, e Deus nos proporcionou dessa amizade continuar com seus filhos, com o João Firmo, com o Firmo, com o Baleia, com o Océlio, com o Moraes, né? Mas a convivência sempre foi mais com o Firmo Moraes e com o João Firmo. Então, fico muito grato a Deus, agradeço ao convite da família, agradeço ao seu convite, Paulo Sérgio, porque somos duas testemunhas vivas dos feitos de Raimundo Xandim aqui na terra. E tenho certeza que lá no céu, ele e o meu pai, Vicente de Bernardino, estão comemorando esse centenário de Raimundo Xandim. Seu compromisso com o povo trouxe conquistas reais. Energia elétrica para Oitis, Flores, Limoeiro e Recanto. Ponte sobre o Riacho das Pimentas. Escola do Sítio Flores. Praça no Oitis. Chafariz e a quadra de esportes de Quitaiús, que hoje leva seu nome. Bem, ali o seu Raimundo, ele sempre foi um batalhador. E na época ele tinha necessidade, muita gente, de fazer aquela ponte devido ao riacho ser muito forte e atrapalhava às vezes até passagem no período invernoso. Então chegou para mim e nós combinamos, fomos ao Mauro Filho e conseguimos, através de Mauro Filho, recurso com o Estado. E concluímos aquela ponte, que foi um grande feito para aquela região na época. E o seu Raimundo, ele sempre ficava lutando, solicitando o que a população mais queria naquela época era, na verdade, era a eletrificação rural. E lá você era carente, de um modo geral. Então lá começou o nosso trabalho na eletrificação rural, quando em 94 ele também fomos ao governo do estado, através de Mauro Filho, e conseguimos no governo Ciro aquela eletrificação rural, juntamente com no início, o pontapé inicial foi lá no Sítio Flores e região. E quis Deus e o destino que está aqui hoje, Paulo Sérgio. Eu e você, testemunha vivo disso. Nós batalhávamos na época por uma energia, lá nos Patos. E Raimundo Xandim batalhava por uma ponte, porque a comunidade dele lá das Flores dos Oitis era isolada. E no decorrer desse tempo, fortaleceu a nossa união em busca das coisas para nossas comunidades e para Lavras no todo. E fomos uma vez a Brasília, tratamos esse assunto com o Ciro, que posteriormente se tornou governador, Mauro Filho, secretário de governo, nos deu a bênção, né? E Deus quis, porque Deus é tudo, sem Deus ninguém é nada. Conseguimos a energia dos Patos e Raimundo Xandim, que a comunidade tinha se juntado, tinha feito parte da base da ponte, conseguiu a ponte e tirando do isolamento toda a sua comunidade. Era o maior sofrimento para se atravessar para lá, porque quando, no tempo do inverno, tinha vezes passava 30 dias aí que não passava nada. Era o riacho cheio direto, né? Aí, muita gente fazia a feira ali lá, chegava, deixava aqui, quando as águas baixavam, é que atravessava. Ele combinou para fazer a ponte. Aí eu falei com o meu vizinho, ele disse que não aceitava não, ceder um pouco da terra da dele. Aí o seu Raimundo um dia chegou aqui chorando, todo, disse, não, vamos passar aqui agora a vida toda nadando. O menino não deu, não cedeu a terra não. Eu disse, traga o engenheiro aqui, nós faz tudo dentro da minha terra. Aí ele foi no Juazeiro, trouxe o engenheiro, aí tirou, disse, pode tirar aí o tanto que precisar. Aí ele precisou, ele tirou. Aí nós fizemos a ponta.
O maior sofrimento aí no tempo do inverno. Nós sofremos. O povo aí sem poder atravessar para lá e nem para cá com água. Mas Deus ajudou que deu tudo certo. Mas, homem, a alegria maior do mundo. Tinha dia, meu amigo, que aqui quando estava enchendo aqui, se chegar aqui, achava que minha casa aqui era um armazém de mercadoria aqui, tudo esperando eu ia baixar para atravessar. Aí fez a ponte. Isso foi um sofrimento maior do mundo. E Raimundo Xandim, eu falo tudo dele, porque isso aí foi tudo ajudado por ele. Ele era vereador na época e tinha mais interesse porque o movimento dele era tudo aí. Tudo quanto foi de coisa que para ele me ajudar aí foi Raimundo Xandim. Era da época ele foi vereador, então foi quem me ajudou muito. E Raimundo até que estava no pé ali, toda hora me ajudando, me ajeitando, até que no fim deu certo. Acabou o sofrimento do povo. O povo sofreu aí, meu Deus. Nossa. Bom, eu lembro quando eu iniciei minha carreira política na democracia brasileira, eu encontrei um homem determinado em querer bem servir, não só a sua localidade, mas todo o povo de Lavras da Mangabeira. Era uma pessoa sempre preocupada em fazer, né, o Oitis crescer, se desenvolver, e aquilo logo me contaminou no sentido de que eu devia estar perto dele, hein? Devia estar perto dele para poder realmente celebrar, realizar várias das conquistas que ele persistentemente, quando falava comigo, quando demandava da minha atuação parlamentar, várias das ações que ele realmente era apaixonado para encontrar solução. E hoje, inclusive, hoje está difícil, entendeu? Na política, essa pessoa ainda mais comprometida, é por isso que eu estou orgulhoso de poder estar falando para todos vocês que me escutam nesse exato momento. Quem não lembra, Raimundo Xandim cobrando do deputado Mauro Filho aquela definição lá da Ponte dos Pimentas, ou do Pimenta, e ele foi persistente até ele efetivamente a gente conseguir realizar daquele momento. Quem não lembra as suas, quase que cotidianamente, quando ele falava da necessidade da energia, não só de lá, do Oitis, mas da energia que ele cobrava, sabe de quê? Das localidades vizinhas, os arredores do Oitis, porque foram vários. O deputado federal Mauro Filho fez aproximadamente 700 quilômetros de energia aqui nesse município. E veja que Raimundo Xandim realmente, ele buscava e foi um dos primeiros logo que recebeu essa realização ou essas realizações. Por isso que eu estou aqui hoje, fazendo aqui a minha homenagem, me dirigindo à família, ao seu filho Océlio, que também, ele foi 4 vezes vereador. O Océlio, mais 2 vezes. Isso por si só já demonstra, portanto, o compromisso permanente. Quando do exercício de mandato lá na vereança, ele realmente procurava fazer cumprir os compromissos e atender bem as pessoas que lá o procuravam. Portanto, essas 2 ações me marcaram muito, por isso que eu estou aqui hoje, para parabenizar toda a família, dizer do homem extraordinário que Raimundo Xandim foi e continua sendo para todos nós essa referência, né, de trabalho, de dedicação, de preocupação com os menos favorecidos. Eu tenho que frisar isso também, e eu espero, portanto, que eu possa agora, como deputado federal, poder continuar fazendo, portanto, essa parceria com todos vocês que fazem a família de Raimundo Xandim, enfim, do povo de Lavras, do povo do Oitis. E quando eu falo em Oitis, eu tenho que falar, com certeza, em Flores, que era onde Raimundo Xandim sempre me fazia essa correção, porque lá onde ele morava, efetivamente, e de lá foi quando a gente irradiou, né, toda essa zona das eletrificações, onde o Oitis, portanto, se inseria, se colocava. Mas foi realmente lá em Flores, e é por isso que eu estou fazendo esse realce agora, para que todos saibam que eu lembro até dos detalhes, dos princípios, quando nós começamos a realizar toda essa luta, e que agora se concretiza nessa memória. E é por isso que eu estou aqui hoje, deixando o meu abraço fraterno, a minha luta permanente e, sobretudo, dizer para vocês da minha admiração mais profunda
de todo o trabalho que Raimundo Xandim exercitou, trabalhou aqui em Lavras da Mangabeira. Um abraço para todos vocês. Raimundo era juiz de paz, conselheiro, aplicava injeções quando ninguém mais podia e era sempre o primeiro a ajudar. Tinha profunda devoção à Nossa Senhora do Rosário e ao Padre Cícero, um homem de fé e missão. Em 2009, a saúde de Raimundo declinou. Diagnosticado com Alzheimer, nos deixou em meio a lágrimas e orações. Mas sua história, essa não foi enterrada. Vive em sua família, nas obras e na memória de cada morador de Quitaiús. Cem anos se passaram desde o nascimento de Raimundo Bezerra de Moraes, mas seu legado continua vivo no coração de todos que foram tocados por sua dedicação e compromisso com a cidade e sua gente. Em cada rua e comunidade que ele percorreu, em cada discurso que proferiu e em cada projeto que defendeu, ele deixou uma marca indelével. Mais do que um político, foi um cidadão comprometido com a transformação social e com a melhoria de vida de sua comunidade. Em tempos de desafios, Raimundo Xandim, como gostava de ser chamado, mostrou que a verdadeira política não é aquela que se faz em gabinetes distantes, mas aquela que se constrói junto ao povo, ouvindo suas necessidades e lutando para tornar as suas vozes ouvidas. Ele acreditava no poder da transformação através da ação coletiva e no papel fundamental que cada um de nós tem em construir uma sociedade mais justa e igualitária. Ao celebrarmos este centenário, não apenas comemoramos um marco temporal, mas renovamos o compromisso de continuar o trabalho que ele começou. Pois, como ele bem sabia, o verdadeiro legado de um homem não está nos prédios que ele ajudou a erguer, mas nas vidas que ele tocou e nos sonhos que inspirou a construir. Obrigado, Raimundo Xandim, por sua visão, por sua coragem e por nos mostrar que a política, quando feita com o coração, pode ser uma força transformadora. É de sono, é de pó, um destino de um só. Feito eu perdi pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço, é de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Sou a Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me escuro e fundo o trem da minha vida. Sou a Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me escuro e fundo o trem da minha vida. Meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida em curso de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei.